pastor Vanderlei, fui o primeiro pastor aqui nessa igreja. Temos uma história bem bonita com essa igreja e é uma coisa que a gente guarda no coração, né? Uma coisa que marca a nossa vida como igreja foi a época da compra do terreno, que foi antes de organizarmos como igreja, e foi um momento bem interessante para nós. Vimos milagre de Deus, não tínhamos condições, não tínhamos recursos, mas fomos desafiados e com fé entendemos que Deus queria nos dar esse terreno onde hoje está situada a igreja. A gente contou com uma ajuda bem significativa da Convenção Batista Fluminense. Eu tive a oportunidade e a coragem de procurar o pastor Elias, que era o diretor executivo na época, e eles nos ajudaram financeiramente. A primeira igreja batista de Jardim Novo também nos ajudou financeiramente, e nós fizemos um grande esforço entre nós. Éramos um grupo pequeno, mas Deus nos concedeu um milagre realmente. Nós não tínhamos condições e Deus nos concedeu o valor necessário para a compra do terreno. Uma igreja precisa ter uma sede própria, isso é básico para uma igreja se tornar uma igreja autossuficiente, autossustentada, e isso foi muito bom para nós como igreja, nos ajudou muito, fortaleceu até inclusive a nossa unidade como igreja. A Unamar tinha pouca igreja e o nosso grande desafio quando viemos para cá foi exatamente com essa intenção. Meus pais têm uma casa aqui e eles vieram passar aqui alguns dias antes de construir a casa, e meu pai é bem evangelista. Ele sentiu a necessidade e a possibilidade de termos uma igreja aqui, que seria muito interessante. Os irmãos terem uma ideia, o irmão Benoni morava aqui, e para cultuar o Senhor ele tinha que ir à Barra de São João. O problema é que ele tinha condição para ir, mas não tinha para voltar. Foi muito interessante, um culto de aniversário, eu brinquei com a igreja no de manhã. Os irmãos que querem ficar aqui, nós já tínhamos começado a obra, tínhamos só uma parte da frente ali, né? E no chão grosso, não tinha banco, não tinha janela, não tinha banheiro, e eu brinquei com a igreja. Os irmãos que querem ficar aqui e entregar-nos o aluguel, fiquem de pé. Aí todo mundo ficou em pé. Aí eu falei, caramba, acho que eu fiz besteira. Aí à noite, eu falei, irmãos, eu falei brincando de manhã, agora eu quero sério decidir isso com a igreja. Os irmãos que querem entregar a casa lá do aluguel, a gente permanecer aqui, ficarmos aqui como igreja, fiquem sentados. Ninguém levantou, só eu fiquei de pé. O Senhor foi fundamental para a gente começar aqui, mas enquanto Deus falou que você tinha que ir, como que foi pensar, e agora eu vou deixar aqui? Foi complicado, bem complicado. Eu tinha algumas crises dentro de mim com relação à saída. Eu tinha a saúde da minha mãe, que não estava legal, precisava da minha ajuda. Os meus filhos não tinham onde estudar o segundo grau, que era muito precário na área de educação. A Wanda queria voltar a estudar, e tudo isso culminou no propósito de a gente pensar em de repente voltar para o Rio de Janeiro. E aí uma amiga da Wanda sondou a gente. A igreja Batista Jordão ficou sem pastor, e ela perguntou se não queriam concorrer ao ministério. Enquanto nós orávamos sobre isso, volta ou não volta para o Rio de Janeiro, deixa ou não deixa o Unamar, a gente entendeu que Deus estava abrindo uma porta para nós, e aí nós decidimos deixar o Unamar e pastorear a igreja Batista Jordão. Eu costumo dizer para os pastores, amigos, colegas, que organizar uma igreja é algo muito especial. Não é qualquer pessoa que tem esse privilégio, e eu e Wanda tivemos esse privilégio. E a gente vê isso como uma semente, né? E hoje, 20 anos depois, não só 20 de igreja, mas desde a missão, qual é o sentimento que fica? É um sentimento de gratidão, de perceber que é graça de Deus, né? Imaginava que Deus ia fazer tudo isso. É muito gratificante. Gratidão, fidelidade do Senhor é o que mais sobe ao nosso coração, de ver o quanto Ele foi fiel e tem sido, né? E tornando a igreja Unamar uma igreja de referência para essa cidade, para esse município. É um privilégio muito grande. Deus é bom e fiel, né? E esse legado, essa
essa história bonita, né, que a gente vê na igreja é muito significativo para nós. Não dá para expressar com palavras. É realmente difícil esse momento, né, expressar isso com palavras. Faltam palavras. Gratidão e a graça de Deus, né? A gente vê tudo que Deus está fazendo e muito mais Ele pode fazer. Eu comentava hoje com meus amigos, Regina e Márcio, o que a gente percebe depois de 20 anos é que a igreja não perdeu o embalo, não perdeu o ritmo. A igreja ainda tem potencial e ainda vai fazer muito mais. O sentimento que a gente tem é que a igreja está na direção certa e Deus vai fazer muito mais se vocês continuarem nessa pegada de submissão, obediência, unidade. Deus pode fazer infinitamente mais do que já tem feito. Eu creio nisso.